Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa quarta-feira vamos falar sobre... Saíram algumas notícias no final da tarde da terça-feira e vamos comentar aqui, né? Vamos falar sobre Fluminense interessado, sondou ali o Firmino, a situação do Otávio, né? Aparentemente o Fluminense fez uma proposta, já tem uma proposta na mesa do Atlético Mineiro e uma possível troca entre Otávio e Serna. E falaremos sobre o Fluminense ter 2 semanas para se preparar para esses jogos e não só para esses jogos, para a temporada. 2 semanas sem jogo no meio de semana, né? Tanto agora para o jogo até o Nova Iguaçu e o jogo do Nova Iguaçu até o Bangu. Então falaremos disso no vídeo de hoje. Então puxe sua cadeira, pega a sua bebida e vamos resenhar aqui nessa manhã de quarta-feira logo após a vinheta. Vamos lá, antes de começar, vou pedir para você, por favor, se inscreva no canal, estão para bater 8 mil inscritos aí, dependemos de vocês. Deixa o like, ajuda muito a divulgar mais a live e o YouTube a fazer essa entrega maior. E também, quem puder, seja membro, cara. Eu falo isso pouco nos vídeos aqui, mas tem 2 planos de membro e tem link aqui na descrição. O plano Leste Raiz, que é R$5 para ajudar o canal, e o plano Setor Sul, R$19,90, que aí você entra pro grupo de WhatsApp, tem vídeos exclusivos, tem 3 vídeos por semana, terça, quinta e sábado, sem furar. Se entrar agora, você vai assistir todos os vídeos e tem sorteio de um kit do canal Gol de Barriga, não, 3 kits do canal Gol de Barriga no final de cada mês, tá? Obrigado a todos os membros que têm ajudado bastante. Vamos lá, começando falando sobre Firmino, que também ajudaria bastante vindo pro Fluminense. Segundo o GE, ontem deu a notícia que o Fluminense fez consulta por Roberto Firmino, jogador do Al-Ahly. Então, vamos lá. Eu sou idiota e isso faz parte do torcedor. Em algum momento a gente fica pensando, pô, talvez o Firmino venha pro Fluminense, mas assim, a gente se apega a... Talvez a informação, que nem sei se é uma informação que o pai dele é tricolor, porque tem aquela foto dele com o pai com a camisa do Fluminense. Nem sei se o pai do Firmino é tricolor ou não, sinceramente. Mas talvez seja a única coisa que a gente vai se apegar, cara, porque a gente vai olhar o salário do Firmino, que tem contrato até 2026 com a Al-Ahly. O Firmino ganha em torno de 10 milhões por mês, pô. E assim, o Firmino não ama o Fluminense igual a gente ama. O Firmino não tem nenhuma dívida com o Fluminense de gratidão, como tinha Thiago Silva e Marcelo, por exemplo, para ele abrir mão disso. Então, assim, seria que ser um projeto... Ele queria muito voltar pro Brasil e também, pela informação, também teve outros times que fizeram proposta de sondar. Fizeram proposta não, né? Outros times que consultaram ali pelo Firmino e a resposta foi que ele deseja seguir no Al-Ahly, com razão, né? Somos 10 milhões por mês ali. Mesmo jogando ou não jogando, é um dinheiro que eu acho que ninguém reclama. Agora, é importante sondar o Firmino? Acho que vale a tentativa. Mas é uma tentativa que, assim, não muda em nada a nossa vida. Eu tenho muita vontade de viajar pela Europa inteira, viajar o mundo inteiro, mas para isso precisa de dinheiro também. Então, entre ter a vontade e consultar, eu consultei o preço, olhei, tá muito caro, eu não vou. É uma coisa muito vaga essa questão de consultar, né? Mas vamos lembrar que o Fluminense precisa urgentemente de um jogador para dividir com o Germancano. Eu tô realmente preocupado com isso, pensando no começo da temporada, e eu não tô aquela frase de vou disputar o Mundial com o Lelê. Não, estou cagando para o Mundial nesse momento. Preocupado com a situação do Fluminense. O Cano é um grande ídolo nosso, para mim eu já cravo que ele não vai ter uma temporada tão ruim quanto o 24, mas eu não garanto que vai ser uma temporada boa. E aí me complica, eu sei que a gente fica muito nessa de tem que ser um jogador pesado, um centroavante alto e tal, forte, trombador, porque é um perfil diferente. Provavelmente o time do Mano vai ser esse time que vai se jogar em contra-ataque, velocidade, e a gente precisa de um centroavante que pra mim consiga arrastar ali a zaga, que consiga fazer o facão, que consiga dar essa possibilidade de jogar em contra-ataque e a gente conseguir pegar essa bola. E não sei se o centroavante pesado faz isso. E aí o Cano se machuca, ou então o Cano não consegue render como a gente espera, a outra opção é o Lelê. Então, assim, é uma situação que me preocupa muito a gente não ter esse outro atacante e está dependendo somente do Germancano. A informação que a gente tem é que a diretoria está atrás de um jogador, tanto que estava fazendo essa consulta pelo Firmino, mas espero que tenha outros nomes também, e esse, para mim, é o nome que a diretoria tem que acertar. A diretoria não pode errar nessa contratação. Claro que existem erros e erros. Você pode fazer uma contratação onde, à primeira vista, pareça ser algo interessante e depois desande. Como dar um exemplo aqui, o caso do Terãs, eu falo tranquilamente. Achava uma boa aposta, achava a contratação ok, talvez caro, os 14 milhões, mas via algum sentido. E não deu certo. Isso pode acontecer, mas você não pode trazer um jogador como o Cris Silva, que você sabia do começo ao fim que isso ia dar errado.
Então, a diretoria não pode dar o luxo de errar nesse nome. A gente não pode, para essa temporada, começar essa temporada somente com o Germancano. A janela fecha daqui a 2, 3 semanas e a gente precisa resolver o nome desse atacante. Não tô falando que tem que ser um atacante que seja igual um Firmino, que vai ser titular absoluto do Fluminense, mas vai ser alguém que vai incomodar o Germancano. E no sentido bom, tô falando alguém que a gente vai ter dúvida de quem vai jogar, ou se precisar ele entrar em campo ali, a gente vai ter um grande atacante. Não dá pra temporada ser o Lelê. Tá batendo um desespero, porque o Lelê tem entrado nos últimos jogos, e pra mim bate um desespero. Quando o time tá precisando de um gol, falta 15 minutos, sai o Germancano porque já tá cansado, e entra o Lelê, eu como torcedor, com todo respeito ao Lelê, falo, cara, não vai dar. Então espero que a diretoria acerte nesse nome e precisa nessa janela de trazer um centroavante. Pelo jeito não vai ser o Firmino, gente, 10 milhões, assim. É outra realidade. Eu não tô falando nem de Fluminense, nível de futebol brasileiro. Não tem condição. Vamos pro próximo assunto, que aí é um jogador que já tá mais próximo de... tem mais possibilidades de chegar ao Fluminense. Vamos falar sobre o volante de 30 anos, Otávio, né? Que a gente já comentou aqui ontem sobre o interesse, já dei minha opinião. Eu dei minha opinião mais em live. Eu dei aqui no vídeo, mas eu dei mais profundamente na live, no Cafil. Aliás, espero hoje vocês lá de 12h a 1h pra gente trocar mais uma ideia. Cara, acho que entrou numa de o Fluminense precisa contratar jogadores titulares, eu concordo, mas eu acho que não pra volância, assim. Na volância a gente já acabou a temporada com o Bernal e Martinelli, que não é uma dupla de zaga ruim. E aí sim, e ainda mais, e tinha ali um Lima e um Nonato. Não acho que é um quarteto ruim. E a gente trouxe o Hércules, que é um jogador que é para ser titular, um jogador que tem destaque no Campeonato Brasileiro, um jogador que o Palmeiras teve interesse, o Flamengo teve interesse. Na verdade, eu agora estou na dúvida do Palmeiras. Jogador que o Flamengo teve interesse, por exemplo. Então, assim, para mim foi uma grande contratação. E o Otávio é aquele jogador que a gente não tem o perfil, que é o 5 mais porradeiro, que tem mais desarmes, que tem uma pegada melhor. Então não vejo problema nenhuma nessa contratação. Um jogador que eu quero, acho que agrega muito ao nosso elenco, não muda o nível do Fluminense, isso tudo já falei ontem. Por que eu tô falando isso? Porque no jornal O Tempo saiu informação que talvez na negociação o Atlético Mineiro coloque algum jogador para envolver uma troca, e o scout do Atlético Mineiro vê com bons olhos o Serna, e o Serna acha que precisava de mais minutagem e ver com bons olhos também essa possível ida pro Galo. Primeiro que assim, eu sou bem sincero, cara, não sei informação de dentro, mas o Serna parece ser um dos jogadores mais felizes do mundo vivendo esse momento no Fluminense. Então eu não consigo ver esse Serna muito satisfeito. Agora, vamos supor que realmente chegue na mão do Fluminense essa situação. Você troca o Serna pelo Otávio? Parece brincadeira do Silvio Santos, né? Sim, não... Eu não sei essa resposta, cara, porque eu acho jogadores muito parecidos pro elenco do Fluminense. Eu acho que nem o Serna nem o Otávio mudam o nível do Fluminense, mas são dois jogadores que em algum momento, em alguns jogos, você vai precisar ter. O Otávio, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, o jogo mais brigado, era um jogador que eu queria que entrasse no segundo tempo. Era ali um jogador que eu acho que ia brigar bem no meio de campo, talvez roubar uma bola, a gente conseguia arrumar um bom contra-ataque. É um jogo pro Otávio. Como muitas vezes também foi um jogo pro Serna. O jogo do Palmeiras dando espaço, você dá o próprio Atlético Mineiro, né? Aliás, se existe essa história mesmo, se for se confirmar, tem muito a ver com a partida que ele faz lá, aquele golaço que ele faz no Mineirão. Que é um jogador de muita velocidade e que não toma decisões erradas, para eu ser bem sutil aqui, mas às vezes você vai precisar desse jogador para puxar um contra-ataque em velocidade. Então acho muito parecido, confesso que para mim é um grande tanto faz, eu não consigo, eu coloco na balança e... Aí você fala, mas já tem muito volante, mas tem muito ponta também, então realmente eu acho que se equiparam nesse sentido. O Serna é um pouco mais novo, mas o Otávio é mais experiente também, mais consolidado no futebol brasileiro. Confesso, acho até tecnicamente um pouco acima do Serna. Eu confesso que é uma dúvida que eu tenho, mas nem acho que isso vá pra frente não, tá? A informação que eu acho que vai pra frente, que a gente tem, que o Guilherme Furossá, que é setorista do Atlético Mineiro, disse que a proposta oficial do Fluminense pelo Otávio tá na mesa do Galo. Então, assim, enfim, chegou, temos uma proposta, e realmente não é uma consulta, não é uma avaliação, não é um namoro ali, tem uma proposta do Fluminense pelo Otávio. A gente vai ver ainda, talvez ainda hoje ali, uma resposta em relação a isso, pra gente saber se o Fluminense vai contar com o Otávio ou não pra temporada 2025. E segundo o próprio Guilherme Fossá, não existe nenhum interesse do Atlético Mineiro pelo Serna. É isso. Curiosidade, você trocaria o Serna pelo Otávio? Acho que isso não vai pra frente não, mas é uma curiosidade que eu tenho, tá? Vamos pro último assunto, falar sobre preparação do Fluminense, que vai ter um momento agora pra isso.
Vamos lá, vamos falar sobre preparação do Fluminense, né? O Fluminense vai ter uma semana, está tendo uma semana de pausa ali, de descanso dos jogos. Vai ter essa semana completa até o jogo contra o Nova Iguaçu e vai ter uma semana completa até o jogo contra o Bangu. Logo depois tem o jogo contra o Águia de Marabá. A temporada começou dia 12 de janeiro. Hoje é dia 13 de fevereiro. Então, assim, tem um mês que a temporada começou e já foram 9 jogos. É jogo quarto e domingo desde que começou. Isso é muito bom pra gente que é torcedor, sendo bem sincero. Por mim, essa semana eu acho uma semana vazia, que não tem jogo do Fluminense. Eu fico um pouco agoniado. Mas pensando em preparação, é muito ruim em qualquer momento da temporada, principalmente no começo, onde você tá começando o trabalho e fisicamente os jogadores estão abaixo e tem muito jogador novo pra você rodar nesse elenco, pra você treinar, pra se adaptar ao time. Então, acho que é um momento que vai ser importante o Fluminense, onde a gente vai poder cobrar mais o Mano Menezes, principalmente com 2 jogos onde o Mano precisa jogar bem e fazer gols. Eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir. Eu não vou estar satisfeito com o Mano ganhando de 1-0 do Nova Iguaçu, ganhando de 1-0 do Bangu. Ah, enfim, mas são 6 pontos e provavelmente a gente se classifica. Não é o que eu quero. Para eu ficar confortável, eu tenho que entender que o Mano também sabe jogar contra time que vai dar o campo ao Fluminense e vai recuar. E a gente vai ver isso contra o Nova Iguaçu e a gente vai ver contra o Bangu. E a gente vai ter uma semana de preparação. O time descansou, teve as folgas no domingo e na segunda-feira, veio treinando desde ontem para conseguir esse confronto com o Nova Iguaçu e a gente vai cobrar isso. Então, acho que é o momento do Fluminense entrar realmente nessa temporada, a gente conseguir ver os jogadores, as contratações começarem a aparecer. Até agora a gente tem o Hércules jogando 2 bons jogos, a gente tem o Canóbio se esforçando muito, mas ainda falta muito dos jogadores que chegaram. Então, acho que esse é o momento para isso acontecer essas 2 semanas. Na outra semana a gente ainda tem o La Vega se aproximando e vale também usar essas 2 semanas para, por exemplo, o Thiago Silva. Sei que o Thiago Silva é muito importante e, segundo a informação, o Fluminense vai tentar tratar o Thiago Silva para jogar os jogos contra o Nova Iguaçu e Bangu, mas me preocupa muito porque é uma lesão muito parecida com a que ele teve contra o Atlético Mineiro, que ele já chega lá, na verdade, mancando, ele já chega sentindo dor lá na Arena MRV, no jogo da Libertadores, ele já chega sentindo e parece que é uma situação muito parecida. Então isso me preocupa de não estar curado 100%. Então talvez valha a gente abrir mão do Thiago Silva esses 2 jogos e deixar o Thiago Silva se preparando essas 2 semanas e ainda mais de repente o jogo contra o Águia de Marabá. Ah, filho, mas o jogo contra o Águia de Marabá é um jogo de mata-mata. Os 2 jogos do Carioca, tanto o Nova Iguaçu quanto o Bangu, são jogos que valem classificação. Tem muita chance de valer classificação porque os jogos estão valendo a pena pra gente. Os jogos estão dando certo, os resultados pra gente, porque a gente precisa, então tem muita chance. Mas desculpa, se o Fluminense precisar, o Fluminense gastou vários milhões na contratação do Freitas e do Ignácio. Se eles não derem conta do Águia de Marabá, Bangu e Nova Iguaçu, e eu precisar do Thiago Silva para isso, sei que eu quero o Thiago Silva e você quer o Thiago Silva, mas eu quero o Thiago Silva para a temporada. Eu quero o Thiago Silva caso o Fluminense passe e jogue muito bem na semifinal. Eu quero o Thiago Silva para o Brasileirão. Eu quero o Thiago Silva para a Sul-Americana e Copa do Brasil para as próximas fases. Para esses 3 jogos, se essa zaga não der conta, ela vai ser cobrada em relação a isso, tá? Essa é a minha opinião. Meio-dia tem live aqui no canal, espero vocês. E se sair mais alguma novidade, tem vídeo na parte da tarde, de noite, quando sair alguma novidade aqui envolvendo o Fluminense, tá bom? É isso, antes de fechar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Quem puder virar membro também, tudo isso ajuda muito aqui o canal, tá? Deixa um valeu. É isso, a gente se esbarra aí no próximo vídeo. Live, bar, arquibancada, tamo junto, até a próxima. Valeu, tenha uma boa quarta-feira a vocês.